Glórias ao Senhor. Aleluias. Quero saudar você que se predispôs a estar na casa do Senhor nesta manhã. Glorifico a Deus porque Deus tem colocado você, tem despertado você, tem gerado no seu coração este compromisso com a casa do Senhor. Vai ser interessante o dia que o Senhor voltar, entendeu? E as pessoas verem que a igreja, ela subiu e as pessoas ficaram. A palavra de Deus alerta, isso não é uma coisa nova, não é da Igreja Cristã Semente de Vida, nem no ano de 2019. Mas sempre as pessoas tem coisas que elas priorizam além de outras coisas. E eu lembro que eu vi uma vez um pastor que ele falava assim, que Deus ele é tão bom que ele vai honrar as pessoas. Aqueles que só observam, aqueles que chegam atrasados também eles vão ficar. Como eles sempre chegaram atrasados, eles também vão ficar. É interessante esse tipo de reflexão em que nós começamos a pesar realmente o que é importante para nós e o que não é importante para nós, tá? Mas dentro do nosso tema de escola bíblica dominical, nós estamos trabalhando o tema de santidade. E na semana passada, nós fazendo esta breve revisão, nós estávamos falando sobre a manifestação da santidade de Deus na redenção. Nós falamos que o desprazer que Deus tem com o pecado, ele tem como forma mais clara de demonstração esse desprazer quando ele mata o filho dele na cruz. Porque o grau de indignação, o grau de desprazer que ele tem perante pecadores, e não é pecado, pecadores, porque nós cometemos, esta ideia de que nós somos desassociados do pecado pode funcionar dentro da batalha espiritual, em que eu sou bebum e a culpa não é minha, a culpa é do demônio da bebida, é o demônio da ira, é o demônio disso, e você começa a desvincular a pessoa do pecado. Em que hoje nós vemos a condição do transtorno, em que não, a culpa não é minha, eu sou pedófilo, mas a culpa não é minha, a culpa é do transtorno, porque eu tenho essa afinidade com criança, e as pessoas elas tentam de alguma maneira separar, mas isso não tem como separar. E Deus mostra com clareza que Ele odeia tanto o pecado como o pecador. A única salvação que nós temos é o sangue redimido de Cristo na cruz, senão nós estaríamos no inferno. Deus ama tudo que está de conformidade, que está com a sua lei, e Ele odeia tudo que é contra ela. Não tem duplo pensamento, não há uma outra interpretação. Ou você se adequa à palavra, ou você está fora. Ou você não é uma pessoa benquista perante o Senhor. Falamos também que é lamentável que esse tipo de discurso não seja enfatizado nas igrejas de hoje, em especial porque as pessoas não gostam de ouvir que estão erradas. É muito melhor eu falar para você que você é abençoado, que você tem um anjo, que você vai receber a bênção, é a chave da vitória. E esses jargões que as pessoas adoram ouvir, mesmo sabendo que está errado. As pessoas elas preferem comer um alimento que está com uma boa aparência, mas com uma boa carga de veneno que mata elas, do que comer uma coisa saudável que está com uma aparência um pouco mais distorcida. Nós somos atraídos pelos olhos, nós somos atraídos pelo que nós ouvimos, mas isso é uma declaração de morte para as pessoas. Falamos também na semana passada que há uma diferença entre a santidade de Deus e a santidade dos homens. Em especial, nós falamos que a santidade de Deus ela é essencial, ela faz parte de Deus. Deus ele é santo em sua essência, não há como ele deixar de ser santo, mas eu e você sim. Nós temos uma santidade que ela é adquirida. A santidade, ela vem pela observação dos caminhos do Senhor, pela dedicação. E sem santidade ninguém verá a Deus. Tá? Não adianta a pessoa ela achar que porque ela tem uma frequência de igreja, ou porque ela ajuda em obras sociais, ou qualquer outro tipo de coisa, ela vai estar com uma presença garantida na presença do Senhor, e isso não é verdade. Nós temos uma santidade que provém de Deus, portanto a santidade de Deus ela é infinita, mas a nossa ela é finita. As pessoas elas são falhas, elas são pecadoras e elas cometem delitos e pecados. E a partir de hoje, no dia de hoje, nós vamos ver a ação da santidade de Deus, porque a santidade de Deus não é inerte, ela não é parada, não é que nem um lago.
você vê muitas referências em relação a Deus, mas sempre falando em relação ao rio de águas vivas, um manancial, torrentes do Negueb, está falando o que? De água em movimento. E esta água em movimento, esta santidade do Senhor, ela age, é algo que realmente age. E a santidade do Senhor determina o conceito da evangelização, como deve ser, qual é o foco da evangelização. Costumeiramente, a igreja encontra a base para a sua tarefa evangelística no entendimento da necessidade humana, e isso é um erro. As pessoas elas vão evangelizar porque a pessoa precisa de Jesus, e o foco não é esse. As pessoas realmente precisam de Jesus. Mas a mesma maneira que Cristo ele não veio para te salvar e me salvar, mas ele veio para glorificar a Deus, e tendo como consequência a minha salvação, também tem que ser a nossa motivação. Eu tenho que evangelizar, não porque o André precisa ser evangelizado, e sim porque eu glorifico a Deus com a evangelização do André. É a determinação da obediência. Não é errado verificar a necessidade dos pecadores de serem salvos, não. Tanto que o aconselhamento, o atendimento, todo esse trabalho pastoral, ele muitas vezes ele trabalha com foco nas necessidades da pessoa. Mas não é a premissa, não é o principal. Eu falo isso com casais, eu falo isso com as pessoas. O teu problema não é com o teu marido, com a tua mãe, com o teu pai. O teu problema não é com o teu filho, não é com o seu trabalho, não é com o seu governo. O seu problema é com Deus. Enquanto as pessoas não alinharem a sua vida com Deus, elas vão continuar gemendo. Porque o propósito de Deus é que você tenha um relacionamento bom, primeiramente com Ele, para depois você ter um relacionamento horizontal. Não tem como eu ter um bom relacionamento horizontal com o meu próximo, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu pai, com minha mãe, com meu tio, com minha esposa, com meu marido, se eu não tiver um relacionamento com o Senhor. As pessoas quando casam, elas casam para serem felizes. E aí elas estão pensando apenas no relacionamento horizontal. E isso não funciona. Não é errado verificar a necessidade dos pecadores de serem salvos. Não podemos desprezar esta ideia. As pessoas sofrem e elas precisam ser ajudadas. Contudo, não é esta a ênfase primordial das Escrituras, nem é a razão principal da nossa tarefa evangelística. A causa principal está na santidade de Deus, que não pode trazer os pecadores para si sem a tarefa da redenção trazida por Cristo Jesus. E aí eu quero que você entenda. Aleluia. Quando Deus entregou pessoas a Jesus, inclusive eu e você, para que nós pudéssemos ir a Cristo, é necessário que pessoas falem do Evangelho, para que as pessoas se convertam. Deus poderia ter eliminado, colocado um desvio, um atalho, mas Ele decidiu que pessoas falhas como eu e você fôssemos instrumentos para que as pessoas pudessem se achegar a Deus. É um grande e tremendo privilégio. Ele determinou que cada um de vocês alcançasse outras vidas. Ele fez este processo. Talvez se fosse só a ação do Espírito Santo seria muito mais fácil. Talvez não, com certeza. Se fosse só a ação do Espírito Santo seria tudo muito mais fácil. Mas Ele decidiu. Tudo bem, Wallace? Beleza aí? Tranquilo? Contudo, essa não é a ênfase primordial das Escrituras, nem a razão última da nossa tarefa. Nós temos que entender que nós somos instrumentos para trazer os pecadores para si, sem a qual a tarefa da evangelização ela não ocorre. No final do Evangelho de Mateus ele diz, ide, é uma ordenança para que nós preguemos o Evangelho e sejamos o instrumento. Tem um vazamento lá em casa, e aí eu chamei o dono, o proprietário lá, o administrador do imóvel, e aí ele chamou um caça-vazamento. O caça-vazamento veio e definiu lá onde que era o vazamento. Depois dele definir o vazamento, ele chamou o pedreiro começou a quebrar e ele fez toda aquela manutenção. Este processo é executado por mim e por você, e nós vamos ser cobrados por isso. A santidade de Deus exige que os pecadores sejam punidos, porque a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Isso é uma máxima.
Todos os pecadores, eles têm que ser punidos. Eu tenho que ser punido, você tem que ser punido. O seu erro, a sua falha, o seu pecado, o seu desvio das Escrituras, tem que haver uma punição. Contudo, na evangelização nós anunciamos que o pecador, por quem Cristo morreu, já tem as suas culpas pagas por Ele. E aí a minha função e a sua função não é você vai para o inferno. Você não vai para o inferno, porque Cristo já pagou o preço por sua vida. Glória a Deus. E se o Espírito Santo não convencer a pessoa, ela não vai entender. Não vai entender. Mas nós estamos dentro desse processo maravilhoso para sermos instrumentos da vontade do Senhor. A santidade de Deus exige que o pecador seja punido. As contas, elas precisam ser pagas. Fui fazer as transferências da conta de água e luz, lá da minha casa nova, mudei. Está tudo bagunçado, mas mudei. E aí, estou pertinho de você, dos Reis, só na 30, tá? Dá para você ir a pé, tá? E aí eu cheguei lá para fazer a transferência, o cara falou assim, olha, tem 10 contas em aberto do antigo morador, mas você só vai transferir para o seu nome. O ônus vai continuar com o CPF daquele homem. Mas e se alguém for lá e pagar a conta dele? E se eu falasse, não, pode pôr na minha conta, pode pôr que eu pago? Eu ia lá, assinava, pagava. Quando aquele homem fosse lá, ele ia encontrar 0 débitos. Não é assim? Conosco não é diferente. A santidade de Deus exige que o pecador seja punido pessoalmente ou representativamente. Alguém tem que pagar esse preço. A santidade de Deus exigiu a morte de Cristo. A santidade de Deus exigiu que Cristo fosse morto para que o pecado daqueles que são dele pudessem ser resgatados. Talvez você possa falar assim, não é justo. Eu realmente acho que não é justo. Eu acho que quem tinha que pagar era você. Eu não, tá? Eu não. Mas você sim. Entendeu? É claro que a gente pensa dessa maneira. Imagina se eu chegasse lá e o cara falasse assim, agora você vai ter que pagar as 10 contas de água do cara que está lá atrás. Eu falo, não é justo. Saindo da minha casa, essa parece uma piada. Saindo da minha casa, eles vão demolir lá. E aí a doutora Shirley me deu um auxílio jurídico. E eu descobri que quando você aluga uma casa e você vai sair, você não precisa pintar a casa, a menos que ela esteja muito destruída. Se foi um desgaste natural, você não precisa restituir. Está lá na legislação. Tá? E aí, na hora da saída, eu fui entregar a chave. E aí a pessoa falou, você vai ter que pintar. Eu falei assim, não, eu não vou ter que pintar. Inclusive, o vistoriador já foi lá, olhou, e a pintura está normal. Tanto que eu estava morando lá. Além disso, eles vão demolir. Aí ontem eu recebi uma mensagem da imobiliária. Eu negociei com a proprietária. Você está dispensado de gastar com tinta. Você só paga a mão de obra. R$3.000. Posso emitir um boleto? Passei lá na frente, está demolido. Eu vou pagar a mão de obra do quê? A santidade de Deus é que exigiu a morte de Cristo. E é o amor santo de Deus que fez com que Cristo se oferecesse no lugar de pecadores. Nós temos duas coisas aí. Primeiro, Deus exige que o pecado seja pago. Alguém precisa morrer. Jesus Cristo fala, eu pago. Ele fala, eu pago. Nós estamos vendo dentro do Evangelho de João, e hoje nós vamos entrar no Evangelho de João capítulo 18, e nós começamos o começo do fim. É o começo do fim. E Jesus Cristo, ele está naquela condição, e ele, todo momento, ele se coloca, vocês estão procurando quem? Eu, Jesus de Nazareno, estou aqui. Ele não se esconde. Ele não é procurado que nem o Bin Laden lá nos buracos escondidos. Não, ele fala, sou eu. Eu estou oferecendo a minha vida em favor daqueles que são meus. Glória a Deus. Ele é santo. Ele é o amor santo de Deus que fez com que Cristo se oferecesse no lugar de pecadores.
No anúncio da redenção, a mensagem de boas novas é: aquele que é salvo tem os seus débitos saldados pelo fiador do novo pacto. Portanto, é a santidade de Deus que, em última análise, exige que a mensagem seja proferida nos termos de pecados pagos por Jesus Cristo. Se a mensagem não tiver esse conteúdo, ela não é uma boa nova, nem vem do Deus Santo. A nossa obrigação é: você é pecador, nós temos a santidade de Deus exigindo este pagamento dessa conta, e nós temos a figura de Cristo que se oferece para morrer por você. Você não tem mérito, você não tem direito. E o que as pessoas falam? Não, você tem direito, você tem direito disso e daquilo. Você não tem direito de nada. Tudo é concedido graciosamente. As pessoas não conseguem enxergar, não conseguem entender. Falava com uma pessoa esses dias e eu falava assim: o seu lar está sendo destruído, os seus filhos padecem, e você acha que você está certo? E a pessoa, ela fica olhando para mim assim: no que eu estou errado? É que nem Malaquias 3, a casa do Senhor lá em ruínas, precisando ser corrigida, ser arrumada, e o profeta fala: vocês estão roubando a Deus. E aí ele fala: roubando a Deus? No que eu estou roubando a Deus? Vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não, eu sou tão bom, eu sou tão legal. Compara eu com o Felipe, compara eu com a Cláudia. Não é isso, é a santidade de Deus. Eu não consigo entender. Tudo isso procede de Deus, e se Deus não agir, se Deus não fizer, a pessoa ela continua ainda como se ela tivesse com 4, 5 torcilax no estômago e tivesse bem tontona, bem balão. A santidade de Deus determina o conceito da evangelização e também determina o conceito de adoração. Você não pode adorar a Deus como você quer. Você, a partir do momento em que você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, você perdeu esta possibilidade de fazer o que você quer. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que elas estão na igreja e que elas podem fazer o que elas querem. E elas não podem. São normas, são regras e são regulamentos. E eu bato nessa tecla. A gente consegue entender isso dentro da escola. A gente consegue entender isso dentro do nosso trabalho. A gente consegue entender isso até mesmo num cinema, em que aparece lá no início do filme: olha, você não pode ligar o celular, você não pode filmar, você não pode ficar conversando, você não pode incomodar o seu próximo. Quando você está lá dentro do avião, na hora de aterrissar ou de levantar, ele fala assim: mantenha o seu banco reto. Não, eu vou querer ficar com ele deitado. Não, você automaticamente coloca. Se você está lá com o negócio, fala assim: jogue o lixo aqui, você vai lá e joga lá. Mas nas coisas do Senhor parece que a gente perde esse entendimento, e a gente acha que a gente pode fazer o que quiser. A gente acha que a gente pode adorar a Deus como quer e não pode. Eu não sei de onde vem essa distorção de caráter cristão, em que a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, em que a gente pode direcionar os nossos recursos para onde a gente quer, que a gente pode fazer do tempo do Senhor o que a gente quer. Falava com outra pessoa essa semana passada: vou trabalhar. Falei assim: mas você pode trabalhar no domingo? Você pode trabalhar no domingo? Não posso, é o dia do Senhor. E não é seu dia. Você tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado para você fazer o que você quiser. Você usar o seu tempo. Você quer ficar deitado, você fica. Se você quiser trabalhar de sol a sol, você trabalha. Você vai ser cobrado por essas coisas. Mas o dia do Senhor é o dia do Senhor. Aleluia. A santidade de Deus que determina isso. Não é o pastor Paulo. Não é o governo do Brasil. Não é a nova ordem mundial. Quem determina o conceito da adoração divina é o próprio Deus. É a santidade de Deus que regula e conduz a nossa adoração. Porque as pessoas perderam o verdadeiro conceito da natureza de Deus, é que perderam também o modo correto de se adorar a Deus, e isso tem graves consequências, inclusive na sociedade.
As pessoas aproximam-se de Deus sem o senso da sua santidade, nem se preocupam com a santidade própria, e as pessoas vão para a casa do Senhor com irreverência. Você tem mais reverência de um show daqueles gospel não, daquele negócio de Barretos lá, tal, show country. Você tem mais reverência lá, mais reverência num show do Roberto Carlos do que dentro da igreja. Porque quando começa um show, quando começa uma exposição, você não tem liberdade para ficar falando e se levantando não, porque as pessoas chamam a atenção. E aqui você chega atrasado, e aí, irmão, vamos comer a pizza, não sei o que. Reverência perante o Senhor, zero, nenhuma. O que importa para esses adoradores é que eles se sintam bem com o que fazem no culto. Nós, como adoradores, muitas vezes, nós estamos preocupados em nos sentirmos bem. Eu quero fazer a dança. Deus está pedindo isso? Eu quero fazer o show. Deus está falando que Ele quer isso? É o stand-up, é o teatro, é isso. Deus está falando que Ele quer isso no culto dEle? Mas eu me sinto bem. Como que eu vou falar para a Cláudia que gosta de dançar que ela não pode ficar rodopiando ali, porque Deus não quer aquilo? Interessante que nós temos os nossos gostos musicais e nós entendemos isso. Então, se eu gosto, a minha esposa não gosta do rock pesado, se eu gosto, eu ouço sozinho e eu não vou colocar isso para ela. Da mesma maneira que tem coisas que eu gosto e ela não gosta, e eu não gosto e ela gosta. E a vida em comunhão do cônjuge é exatamente isso, você tentar estabelecer um equilíbrio. Mas dentro da igreja não, se eu gosto tem que acontecer. Estava vendo lá, jornada de tour de um fulano fazendo stand-up, o pastor que gosta de fazer piada. Onde está isso na Bíblia? O que importa para esses adoradores é que eles se sintam bem. A sua vida ética, espiritual não importa. Nem o Deus Santo das Escrituras, Hebreus 10, 22. Hebreus, capítulo 10, versos 22. Pode ler. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. É o jeito que você tem que se apresentar a Deus. Estava lá fora, antes de começar o culto, e aí um dos filhos do André chegou para ele e falou assim: papai, falta 5 minutos para o culto, e eu quero que o senhor ligue a internet, me dá os dados móveis para eu jogar. E aí o André ficou naquele diálogo, eu fiquei observando ali, aí, tá, só 2 minutos. A pergunta é, com que cabeça uma pessoa entra dentro do culto, estando antes minutos do tempo, ou jogando, ou vendo Faustão, ou vendo Luciano Huck, ou vendo qualquer programa de televisão, ou mesmo futebol, qualquer coisa. O que Hebreus 10, 22 está dizendo é que nós temos que nos preparar para ver o Senhor. Não é só acordar, levantar e sair. Nós temos que ter uma preparação. Por isso que é apresentado sempre o conceito da noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Em que por mais que a sociedade ocidental tenha maculado tudo e virou um grande comércio, você vê nesta preparação da noiva algo que deveria ser seguido por nós. Em que a noiva ela se separa, ela vai fazer o tratamento de pele, tal. Quando a gente vê, por exemplo, a figura de Daniel na Bíblia, antes dele se apresentar ao rei, ele teve todo um tempo de comendo os alimentos, sendo preparado, sendo instruído. Quando as mulheres iam casar com os reis, a gente vê isso em Esther.
que aconteceu? Teve todo um tempo de preparação, banhos com óleos. Esta preparação é a preparação que nós temos que ter para ver o Senhor. Se você vem para a igreja, seja de manhã, seja à noite, acorde um pouco mais cedo e leia, ore, tenha um tempo. Senhor, fala comigo. Eu estou indo para a escola bíblica dominical e eu quero ter o meu espírito alinhado com o teu espírito. O Senhor pode purificar, segundo Hebreus 10, 22, o meu corpo, o meu ser. O Senhor pode fazer com que a minha mente ela absorva os ensinamentos, que tudo que o pastor fale que não provém de ti, eu consiga discernir e tirar. São todas preparações que você pode ter para adorar ao Senhor. Mas o que normalmente nós fazemos é coloca o relógio para despertar 5 minutos antes do horário mínimo, sai correndo, nem lava o rosto, sai correndo, faz barbaridades no trânsito para tentar chegar no horário, e aí você chega tenso, nervoso, atrasado. Como que você vai se ligar ao Senhor? Porque Deus é santo, a nossa maneira de viver e de prestar culto deve ser conforme a natureza de Deus. Esse texto de Romanos 12, 2, que nós não podemos nos conformar ao mundo, é exatamente isso. Nós temos que prestar um culto conforme a natureza de Deus, conforme Ele exige. O adorador deve ser adaptado ao adorado e não ao contrário. Você tem que tentar se conformar ao Senhor, ao que Ele quer ouvir. O gosto do adorado no culto deve ser respeitado e nunca o inverso. Se o Senhor está pedindo para você fazer algo, faça. Se Ele não está pedindo, não é pastor que vai mandar você vir com roupa A, B, C, D ou E. Tem padrões. Deus é santo e majestoso. Não podemos nos aproximar dele sem o senso devido da plena reverência. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Eu estava vendo uma série com a Rosângela, e aí estava mostrando uma série de orientais, acho que era na Coreia. Toda vez que a pessoa vai sair da presença da pessoa, ela baixa a cabeça. Ela vai entrar na presença da pessoa, reverência. Os lutadores de lutas orientais, antes deles lutarem, eles cumprimentam reverência. Primeiro eles cumprimentam, acho que cumprimentam primeiro o altar, depois cumprimentam a pessoa, reverência. Nós perdemos isso. Parece que a gente não precisa de reverência dentro do culto. Deus é santo e majestoso e nós não podemos nos aproximar dele sem o senso devido de plena reverência. Nós estamos perante quem? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, portanto a nossa aproximação dele deve ser sempre de santo temor. Você pode ser consumido no estalar de dedos. Romanos 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável... Romanos não, perdão. Hebreus. Então. Hebreus. Eu estou no versículo errado, você está certo. Lê 10, que está bem legal também. Lê antes 10, Edilene. Hebreus 12, Hebreus 10, 28 e 29. Hebreus 10. Só 29. Tá. Hebreus 10, 29. E depois a gente vai para o outro. Pela fé, atravessaram o mar vermelho. Não. Hebreus 10, 29. Esse é 11. Tá. Desculpa. Eu que baguncei. Desculpa, gente. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ele começa falando desse severo castigo. Se o próprio Cristo foi colocado na cruz do Calvário, sem ter feito nada, o que vai acontecer com aqueles que não têm o sangue do Cordeiro? Será que Deus vai aliviar? Vamos lá agora, Hebreus 12. Completa, por favor, Edilene. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor,
porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esses dois versículos davam uma boa pregação. Por isso, recebendo nós um reino inabalável gratuitamente, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Ô pastor, tá legal, é agradável, eu faço o que eu quero, eu coloco as pernas para cima, não é isso que eu estou falando de você não, tá? Coloca as pernas para cima, entendeu? Chega a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, é agradável a mim, não é isso, é agradável a Ele. Por isso, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. O que é um fogo consumidor? O que é um fogo consumidor? Come tudo, acaba com tudo. É devagarzinho? Eu não consigo esquecer aquela cena daquelas incêndios na savana africana, que é aquele mato seco, que quando pega fogo faz shhh. Às vezes você vê na Europa, né, aquelas mensagens, cidades inteiras sendo não chega a ser consumida, mas naquele perigo do consumo, entendeu? Antecipando uma possível destruição total. Casas de madeira, com isolação, fogo chegando e as pessoas abandonando as suas casas. Pastor, isso fala em fogo consumidor, eu era pequena, acho que eu tinha uns 11 anos. Eu lembro aquele incêndio do edifício Joelma lá em São Paulo. Consumo, Nossa, perfeita. Até hoje aquilo me causa angústia. As pessoas... Cenas deprimentes. As pessoas pulando lá de desespero por causa do fogo. Tá? Você entende? O fogo consumidor, ele não deixa nada para trás. A figura do fogo consumidor, ela aparece também bem clara no livro de Joel, em que ele fala que os gafanhotos, que não tem nada a ver com demônio, tá? Lá realmente haviam nuvens de gafanhotos, milhões de gafanhotos, eles voavam em bando e eles iam consumindo. E aí o texto de Joel fala que o gafanhoto cortador não comeu, gafanhoto cortador, migrador foi e destruiu. O que o cortador, migrador não destruiu, o devorador destruiu. O que o devorador não destruiu, o destruidor destruiu, ou seja, não sobrou nada. Os primeiros gafanhotos comiam as folhas, os outros comiam os ramos, o outro chegava lá, só ficava o toquinho, a raiz, comiam tudo. É a figura do fogo consumidor. Nós temos esse entendimento de Deus como sendo um Deus de amor, que não faz nada disso, mas Ele faz. O contexto dessa citação de Hebreus 12, 28 e 29 é o de culto. O termo usado para sirvamos deve ser traduzido para cultuemos, que significa adoração ou culto. Portanto, no nosso serviço a Deus, precisamos ter reverência e santo temor. Esse é o culto que agrada a Deus. Para que tenhamos essas posturas na adoração divina, é necessário que saibamos a quem estamos adorando. Como que você vai respeitar quem você não conhece? Não existe isso. Tanto que, às vezes você vê naqueles filmes, ou em Blitz, né, a pessoa chega, é parado, você sabe com quem você está falando? Não sei quem é. Eu sou o embaixador, eu sou o delegado, eu sou o general, eu sou o coronel. Mas até que você se apresente, ninguém sabe, a menos que você esteja com uma farda a caráter, senão a pessoa não vai encontrar. Para o policial aqui, fala assim, ninguém sabe que o irmão Cláudio, ele é o general do exército, Então ele vai até aqui e achar que não, ele é. A partir do momento que ele se apresenta, como que você vai conhecer sem ler a Bíblia? Como é que você vai conhecer o seu Deus se você não lê a Bíblia? Não tem como. Pastor, de novo ler a Bíblia, de novo, não tem outra coisa. Só para eu entender um pouquinho aqui. Eu fiquei com a vida. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificada e ultrajou o Espírito da graça. Da graça? Qual a sua dúvida? Esse versículo ele está falando de nós, pessoas que vamos ser julgados com severo castigo, tendo sido dignos de estar dentro do livro da vida do Cordeiro. Nós vamos ser julgados segundo o nosso proceder, mesmo tendo sido salvos pelo Senhor. Vai haver um julgamento.
Ele está falando do julgamento. Imagina quem vai ter um julgamento pior. Será que é o pessoal do mundo? Ou será que somos nós? Somos nós. É lógico que não vai haver a punição, porque o sangue do Cordeiro é sobre as nossas vidas. Enquanto com aqueles que são ímpios, eles vão receber o justo pecado, a justa punição. Por que você não vai receber dos reis a punição de tudo que você fez de errado ou que você deixou de fazer? Porque Cristo já pagou. Quando Deus se levantar com aquela clava cheia de espinho para bater na sua cabeça, Ele vai olhar e ver Cristo. Aí Ele fala, eu não posso bater na dos reis porque a dos reis já foi paga a conta dela. Entendeu? É a mesma coisa no livro de Êxodo, eu acho, quando o espírito da morte foi sobre o Egito. Que espírito é aquele, Wallace, antes de você continuar? O espírito da morte era Deus quebrando os ídolos do faraó. Não é um demônio, em Êxodo. O destruidor ali é um anjo do Senhor que está fazendo aquilo. Não tem diabo na história. Gente, a gente coloca muita força no diabo. Não é o diabo, é Deus. Se você tem dúvida, você vai voltar lá, que nós já trabalhamos isso no estudo de Êxodo lá atrás, está lá no site. Continue, desculpa. E aí o espírito curou as casas que estavam manchadas com o sangue do cordeiro. Aquele espírito ia para destruir, vou arrebentar. Aí ele viu o sangue. Não pode. Vai para o inferno, André. Não vai. O sangue está sobre ele. De novo o irmão Cláudio fez aquilo. Morte para o irmão Cláudio. Não, o sangue está lá. Tá a marcona, entendeu? Na testa do sangue. Muitos adoradores não têm essa adoração. Em sua adoração, o senso de santa reverência por aqueles a quem adoram. O escritor de Hebreus está falando de um culto reverente que devemos prestar a Deus, cheio de santo temor por causa da natureza de Deus a quem adoramos. Ai, pastor, que culto chato. Não é para você. Ah, não tem. Não é para você. Se eu vou fazer uma festa ou chamar você para almoçar, jantar, eu vou convidar você num prato que você gosta e não num prato que você odeia. Eu chego para o Wallace e falo assim, eu odeio comida X. Bode. Aí o Wallace vai me convidar para comer bode? Não vai. Ele vai falar, pastor, o que o senhor gosta de comer? Eu gosto de comer um filé, um contrafilé com cebola. Se ele quer realmente me agradar, ele vai fazer o que eu estou pedindo. Que é o contexto da adoração divina, é a mesma coisa. Muitos adoradores não têm sua adoração o senso de santa reverência por aquele a quem adoram. O escritor de Hebreus está falando de um culto reverente que devemos prestar a Deus. Eu posso fazer o que eu quero no culto? Não. Mas o culto é chato. O culto não atrai jovem. E daí? Eu lembro lá na casa da minha avó, tinha muita mosca, lá em Minas. E aí eles colocavam num pires um negócio que era de neocídio, sei lá. E as mosquinhas vinham, ó, e morria. Não temos que atrair ninguém. O conceito de evangelismo é um conceito que é deturpado. Venha para a minha igreja, não é assim. O evangelismo é falar das boas novas de Cristo. Só isso. Não, eu tenho que fazer um culto para os jovens. Postei no grupo da igreja. Culto pet. Culto dos bichos. Por mais que a Edilene tenha olhado e falado assim, ai que legal, onde que é? Vou levar o Tico lá na igreja. Eu postei dos reis. Uma igreja grande. Ela está fazendo um culto em que você pode trazer o seu animal. Seu cachorro, seu gato, seu canguru, sei lá o que você quiser. Não está na Bíblia isso. Ai, mas eu tenho que atrair as pessoas que têm animais. Não tem isso na Bíblia. Ah, eu quero fazer um culto dos jovens com fumaça. Não tem isso na Bíblia. Ah, eu vou chamar o Fernandinho para cantar aqui, para encher. Não tem isso na Bíblia. Porque quando você faz isso, você está fazendo algo para as pessoas que estão ouvindo, e não para quem tem que ser adorado. Deus passa longe desse lugar. Está lotado, está borbulhando de gente, as pessoas pulando. Não está na Bíblia.
Pastores e jovens indo para as baladas para oferecer preservativos para as pessoas fazerem sexo seguro. Não está na Bíblia. Não, mas aí a pessoa é atraída. Eu vou fazer um show agora só para os roqueiros. Não está na Bíblia. Show para os motoqueiros. Não está na Bíblia. Culto da Bíblia, das Escrituras você tem a abertura, você tem a leitura de uma pequena parte devocional, você tem cânticos que adoram ao Senhor, exaltam o nome dEle, você tem a ministração de uma santa palavra para trazer as pessoas ao arrependimento, o recolhimento de dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, bênção apostólica. Acabou. O escritor de Hebreus está falando de um culto reverente que devemos prestar a Deus, cheio de santo temor, por causa da natureza de Deus. Quem é Deus? Fogo consumidor. Essas noções não estão presentes na maioria dos cultos prestados a Deus. As reuniões das inovações litúrgicas são tão cheias de reverência que perdem informalidade até para reuniões sociais. É tão irreverente, é tão livre, é tão tranquila a coisa, que até uma reunião que você faça na sua casa é mais reverente a Deus do que o que está acontecendo na igreja. As pessoas fazem o que querem, fazem e vivem como querem. Romanos 12:2. Quando as pessoas tratam com as autoridades deste mundo, elas ainda têm certa postura que diferencia de uma conversação com o seu igual. Vai conversar com o policial de qualquer jeito. Uma viatura está encostada, vai lá e fala grosseiramente com a pessoa. Entra num hospital e vai falar grosseiro com o médico. Quando as pessoas tratam com as autoridades deste mundo, elas têm muito mais compostura do que quando tratam com Deus. A falta de temor a Deus é que em grande medida explica o baixo padrão moral, a mundanidade e a carnalidade, a loucura do prazer e a perversidade ética que caracteriza os nossos tempos. Por que a sociedade está desse jeito? Por que os jovens estão desse jeito? Por que a bagunça está generalizada? Porque não há reverência a Deus dentro da igreja por aqueles que se dizem cristãos. Se você for reverente dentro da igreja, o mundo vai seguir o seu exemplo. Romanos 12:2. Se você não fizer o que você tem que fazer dentro da tua casa, por isso que fala, como que eu posso pastorear uma igreja se a minha casa está bagunçada? Você entende que aí a sociedade ela é um reflexo da igreja, e o que nós estamos vendo de toda sujeira e podridão é como as igrejas estão tratando a reverência a Deus. A falta de temor a Deus que tem caracterizado a presente geração de adoradores tem produzido uma adoração sem qualquer senso de reverência ao adorado. A presença da grandeza, da majestade e da santidade de Deus deveria tornar-nos cheios de reverente temor por Ele. Se a gente soubesse com quem nós estamos lidando, a gente tremia. Você não ia ficar nem sentado de qualquer jeito, sentado nas costas, olhando o celular, preocupado com o XYZ. Se você tivesse realmente o conhecimento da reverência de quem você está adorando, você nunca chegaria atrasado em um culto. Nunca. Se você entendesse que esse Deus é um Deus que criou realmente todas as coisas, reverente, consumidor, você nunca chegaria atrasado em um culto. Nenhuma desculpa seria possível, nem a visita, nada. Você ia olhar para aquela situação e falar assim, não, eu tenho que, é o meu Deus. Que é a mesma reverência que você tem para o exame de urgência, que você tem reverência em relação à passagem de avião que está comprada. Dificilmente você gastou 5 mil reais numa passagem de avião, você vai arriscar perder essa passagem. Você vai chegar, 2 horas, chega 3. Portanto, sua presença deveria ter como resposta reverente temor. Salmo, para a gente finalizar, Salmo 119, 120.
Você pode ler, Helena? Helena, você pode ler? Você pode ler? Salmos 119, 120? Vem cá. Arrependei-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. De novo? Arrependei-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Se você temesse o juízo de Deus, você se arrependia do que você faz. Do jeito de agir, do jeito de falar, do jeito de se vestir, do jeito de se postar. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome pela Tua graça. Louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor. Louvamos e adoramos o Senhor, Pai querido, pelo que Tu és. Que o Senhor possa, Pai, nos convencer, nos converter. Que nós possamos, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, nos conformarmos, Pai, não ao padrão do mundo, mas ao padrão da Tua santidade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.